Olá, eu sou o Fábio Coutinho, você está no programa Boa Semana com Cristo, um programa de meditação da Palavra de Deus, a fim de que você possa começar bem a sua semana. A história da Rainha Esther é muito conhecida, e ali conta que uma jovem judia, ela foi convocada pelo rei Assuero, a fim de assumir o posto de Vasti, a esposa do rei que foi desposada. E ali ela não entrou por acaso. Conhecendo a história, sabemos que Deus a colocou naquele reino para salvar o povo de Israel contra o ódio de Hamã contra o povo de Israel. Especialmente o ódio que Hamã nutria contra o tio da rainha Esther, Mordecai. E ali, Mordecai ou Mardoqueu, o mesmo nome, ah, eles descobriram que Hamã tinha convencido o rei a assinar um decreto a fim de que o povo de Israel fosse eliminado da Pérsia, porque era um povo que não cumpria as leis e não seguia os costumes do povo persa. Quando Mardoqueu descobriu isto, falou com a rainha Esther. O problema é que a rainha Esther não podia simplesmente chegar na presença do rei. Lá em Esther capítulo 4, versículo 11, nós lemos assim: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa que lhe poupe a vida. Mesmo sendo esposa do rei, Esther não tinha acesso livre a ele. Ela só poderia chegar até o rei se fosse chamado por ele. Por isso, ela convoca um jejum para a nação de Israel. E em determinado momento, ela chega e se veste de maneira bela, formosa, e se aproxima do rei. E nós vemos então no capítulo 5 de Esther, a partir do versículo 1, que ela se vestiu com vestes reais e tentou se aproximar do rei. Versículo 2 diz que sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estavam no pátio, ela alcançou graça aos olhos, e o rei apontou para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Então, a maneira de chegar até o rei Assuero era que o rei estendesse o cetro, e assim então ela teria acesso à petição que ela desejava fazer para o rei. Como nós lemos no capítulo 4, se o rei não estendesse o cetro, mesmo a rainha Esther, sendo a sua esposa, ela seria morta. E ali a rainha Esther então conseguiu convencer o rei a mudar toda a história do povo de Israel. Mas o que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus nos diz ali, Hebreus, né? Hebreus capítulo 1, versículo 8 a 12, que na verdade o autor está lembrando do que se encontra no Salmo 45, versículos 6 e 7. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. É o versículo 8, né? O cetro de equidade, um cetro de justiça. Cetro é sinônimo de autoridade. Em tempos antes da presença de Cristo ao mundo, o sumo sacerdote ele poderia entrar no Santo Santo uma vez por ano e, mesmo assim, se ele estivesse em pecado, ele seria morto. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e o cetro de equidade de Deus foi estendido para todo aquele que se aproximar dele. Se você se aproximar humildemente de Deus por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos teus pecados, Deus o receberá, porque ele estenderá o cetro de equidade, o cetro que te traz autorização para entrar na presença do rei. Muitas pessoas acham que pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito e chamar Deus com adjetivos que tratam os seus amigos. Deus é Senhor, soberano, Rei, e nós devemos nos aproximar dele por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por todos aqueles que já chegaram à presença de Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Eu espero que você tenha já feito isso, confessado Cristo como seu Salvador. E assim então, tem livre acesso à presença do Deus Pai, porque ele estendeu o cetro de justiça, o cetro de equidade, para que você tenha livre acesso à presença dele. Que Deus te abençoe e você tenha uma boa semana com Cristo.